Eu tenho que continuar porque o Marcelo Guedes do canal Meu Paysandu lançou em suas redes sociais a seguinte questão. Benítez e Nicolas podem jogar juntos? Na opinião dele, sim. Fui olhar os comentários, muita gente comentando que poderiam e deveriam jogar juntos, outros falando não, apenas um, e ainda teve gente falando que nenhum dos dois passa confiança, então tem que ser um ataque mais móvel. Então, afinal de contas, podem jogar ou não juntos? A proposta do vídeo de hoje é trazer uma escalação do Paysandu com os dois juntos, tá? Benítez e Nicolas. Eu vou trazer aqui o campinho, os dois são titulares e vamos aqui bater cabeça para a gente tentar armar o melhor Paysandu possível, jogando sempre com os dois sendo titulares. E eu vou deixar a minha opinião aqui e vocês deixem a opinião de vocês também nos comentários. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e gostando desse conteúdo, peço a todos a compartilharem e se inscreverem no canal. É muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense como no vídeo de hoje. Vamos analisar uma possível escalação do Paysandu com Nicolas e Benítez. Primeiramente, antes de eu trazer o campinho em essa questão, é bom a gente sempre ressaltar que o planejamento do Paysandu, para mim, para a Série B, foi falho, tá? O Paysandu tem carências técnicas em vários setores, praticamente não tem meia de articulação, o meia de articulação que tem é o Giovani, que até agora não rendeu, desde o Campeonato Paraense, já era para o Paysandu ter investido nessa posição que é extremamente importante. Tem o Marlon também oscilando bastante, às vezes nem jogando como meia mesmo de articulação, jogando mais como um ponta, ou um meio atacante, por assim dizer. Tem essa questão de centroavante que ficou muito tempo, desde o ano passado inteiro, mais de um ano, apenas com o Nicolas praticamente, agora que o Benítez foi contratado. Então, essa gestão, esse planejamento do elenco do Paysandu, para mim, prejudicaram o Paysandu ao longo dessa temporada. Mas está na final da Copa Verde, mas está na final do Campeonato Paraense, a Série B começou agora. Gente, Paysandu, pela estrutura, pela torcida e pelo investimento que tem, vai estar sempre na final do Campeonato Paraense. É Paysandu e Remo praticamente, é um ou outro de vez em quando passa um cometa pela terra, aqueles cometas que são raros passarem, vai chegar um outro time na final, é muito complicado. E para ser campeão, aí que é mais difícil ainda. Nesse século, apenas 3 times, fora Remo e Paysandu, foram campeões paraenses. Antes disso, passamos a década de 90 todinha sendo a dupla Repar campeã. Então, assim, Paysandu chegar na final do Campeonato Paraense, não significa que o trabalho foi maravilhoso, o planejamento foi maravilhoso. E a Copa Verde também não. O Paysandu só jogou com times da Série D e sem divisão nacional, até chegar na final. Então o parâmetro mesmo técnico do Paysandu é agora. E o Campeonato Paraense e a Copa Verde já abriu alguns alertas importantes que o Paysandu ele tem realmente necessidade de investimento em alguns setores do campo, como eu falei, meio, atacante, porque há uma situação realmente de falta de qualidade técnica na equipe do Paysandu. Lateral esquerda a gente tem que ver, porque o PK até agora não rendeu. Antes era o Kevin que não rendia, o PK também oscilando bastante, sendo mais importante na parte defensiva do que da ofensiva. A entrada agora do Heverson, vamos ver ainda. Então, enfim, tem que ficar atento a isso. Mas vamos com o X da questão agora. Vamos falar da proposta do vídeo agora, que é fazer um Paysandu com Nicolas e Benítez, os dois titulares. A regra é o seguinte, Nicolas e Benítez titulares, tá? Eles precisam ser titulares na formação desse nosso Paysandu. Eu vou trazer aqui o campinho para a gente já abordar essa questão. Tá aí o campinho. Outra coisa, gente, não importa quem é o goleiro e quem é a linha defensiva, tá? Não importa, não entra nessa questão. Eu coloquei o time que vem jogando, Matheus Nogueira, Edilson, Luan, Quintana, PK. Aí pode ser PK, Heverson. Ou seja, não importa agora, o que a gente vai trabalhar mais é do meio para frente, né? Do meio campo para frente. Vamos lá, montei o time com Martínez e o André Lima, no meio campo o Giovani, no ataque Rossi, Nicolas e Benítez. Por quê? Foi os jogadores que estão sendo mais utilizados pelo Luizinho, então também seguir essa regra. Benítez e Nicolas, você sabe que eles têm que jogar. Uma possibilidade de ser, aí vocês vão deixar a opinião de vocês, é o quê? Rossi para mim não sai. Se vocês perguntarem para mim, o único atacante confiável do Paysandu hoje é o Rossi, tá?
Não tem outro atacante confiável. Para mim, o único confiável é o Rossi. O Borazzi está oscilando. O Borazzi, para mim, é um jogador que vai ser importante ainda na Série B. Tem que ver essa questão contratual. Mas está sofrendo com lesões nesse início de temporada. Mas não dá para comparar. O Rossi é craque. O Rossi é patamar de Série A. Eu não digo Flamengo, Palmeiras, time que vai disputar o título nacional. Acho que ele não teria espaço. Mas sim, ele teria espaço em muitos times que estão na Série A do futebol brasileiro. Mas ainda bem que ele está no Paysandu. Então, para mim, o único diferencial, o único que está rendendo mesmo, confiável do ataque do Paysandu é o Rossi. Então, o Rossi não sai. O Rossi não tem como sair. Então, como é que a gente armaria esse Paysandu? Se for nessa armação aqui, Nicolas mais centralizado e o Benítez um pouco mais aberto. Só que o Benítez não é ponta, tá? O Benítez, ele não é ponta. O Benítez pode jogar mais aberto, caindo aqui pela esquerda ou caindo pela direita, e o Rossi caindo mais pela esquerda, como um ponta, só que o Benítez não é ponta. Aí entra uma primeira dificuldade, ao meu ver. O Paysandu vai jogar com ponta de um lado e sem ponta do outro, ou vai jogar com o Rossi flutuando por aqui ou por aqui? Será que a idade também vai permitir? Porque é um jogador que se entrega bastante, né? É um jogador que faz uma transição defensiva interessante, ele vai marcar da cobertura para lateral, ele vai marcar a saída do lateral adversário, é um jogador importante, mas também já passou dos 30 anos, questão física acaba pesando. Então, como é que faria esse ataque, sendo que o Benítez não é um ponta, quem jogaria como ponta? Você poderia sacar o Giovani do time, né? Por exemplo, você sacaria o Giovani do time, Giovani que não está rendendo tanto, e colocaria o Marlon. Aí o Marlon poderia jogar como meio atacante pela esquerda e o Benítez mais enfiar na área. Aí você faria esse Paysandu assim, com Rossi, Nicolas, Benítez e Marlon, sendo que o Rossi e o Marlon, eles têm a obrigação defensiva. Só que, qual que é a questão? É um time extremamente ofensivo, é um time que na transição defensiva, se marcar em linha alta, vai passar bastante dificuldade. Porque você vai ter 4 jogadores do sistema ofensivo, sendo que o Nicolas e o Benítez não vão contribuir tanto em sentido de marcação. Pode contribuir numa jogada aérea, né? Defensiva e estando lá. Então seria um Paysandu extremamente ofensivo que talvez tenha alguma dificuldade na marcação. Você pode sacar o Marlon, o Giovani da partida e colocar o Rossi por aqui. Essa é uma outra possibilidade. Só que também não me agrada. Por quê? Porque o Rossi jogando mais centralizado, ele tem um bom passe, ele tem boa visão de jogo, mas você perde o melhor dele, que é caindo como extremo, caindo pela ponta, principalmente pelo ponta direita, tá? Principalmente sendo a ponta direita. Ainda mais que o Edilson está numa boa fase, então eu já vejo o Paysandu com o Edilson e Rossi fazendo um corredor pela direita muito bom. Não gosto quando o Rossi vai pela esquerda, nem é pelo jogador, não. É porque eu acho que ele rende mais pela direita, ele vai causar mais complicações para a defensiva adversária, ainda mais que o Edilson está numa boa fase. Então, você colocar o Rossi centralizado como meia, eu acho também complicado. Ah, saca o Rossi. Não tem como, né, gente? Você vai sacar o Rossi, colocar o Marlon, colocar o Giovani, e é suicídio, você vai tirar o melhor jogador do seu time, então você não sai. Ou seja, para vocês verem que Benítez e Nicolas sendo titulares, nessa nossa obrigatoriedade do Nicolas e Benítez ser titulares, vai causar algum problema, ao meu ver, a princípio, tático e também técnico na equipe do Paysandu. Você pode colocar também no lugar do Marlon, você pode colocar o Borazzi, mas vai cair no mesma questão. Um quarteto extremamente ofensivo, mas o Borazzi pode defender de um lado, o Rossi de outro, mas o outro time vai ter uma folga para sair jogando. O Paysandu não vai conseguir marcar muito pressão com esse time. Você pode também, por exemplo, sacar o Borazzi, todas as possibilidades, tá? E meter o Vargas. Aí você faz o meio campo mais marcador, aí não importa se é o Vargas ou o Vilela, tá, nesse caso. Martínez, Lima e Vargas, aí faz Rossi, Nicolas e Benítez, mas quem vai criar? Como é que a bola vai chegar pro trio ofensivo? Tá me entendendo? O Vargas não é meio de armação de jogadas. Então isso vai fazer o quê? O Rossi sair ainda mais pro jogo. Outra questão, gente, que a gente tem que trabalhar, Nicolas e Benítez passaram os 30 anos. O Nicolas tem 35, vai ser 36, Benítez já passou dos 30 também. E a questão física dos dois? Como é que vai ser? Se eles cansarem, que é provável que eles vão cansar, ainda mais nessa maratona de jogos, vai sacar os dois? Aí, se o Paysandu precisar estar vencendo a partida, não vai ter mais nenhum centroavante para colocar, porque os dois centroavantes do Paysandu, um já está progredindo em final de carreira, o outro já está quase lá. Então, é difícil. A questão física pode pesar e o Paysandu tem que sacar
os dois centroavantes. Então, é uma situação, como eu falei aqui, uma situação que eu não me agrada no momento. Eu acho que Nicolas e Benítez poderiam jogar como titulares. O Paysandu está perdendo o jogo, segundo tempo, um cenário da partida, precisa vencer, aí faz um time extremamente ofensivo, né? Aí vou colocar aqui o Borazzi, mas podia ser qualquer outro, podia ser o Eliel foi contratado. Até colocar ele aqui, o Eliel pode fazer tanto a ponta esquerda quanto a ponta direita, também pode jogar, não como centroavante, mas ele pode jogar mais também próximo à área, tá? É um jogador que pode fazer essa função de campo, mas torna o time ofensivo, mas vamos supor, Paysandu precisando do gol, aí vai pro tudo ou nada, aí tem que sacar alguém do meio campo, é lógico, aí vai pro tudo ou nada e faz esse quarteto ofensivo e vai acabar se expondo um pouco. Nessa questão de fazer um quarteto ofensivo, no caso, você tem que ter uma defesa bem compactada e tem que ter uma defesa rápida, né? Você não pode jogar um quarteto ofensivo e ter uma defesa lenta, com uma transição defensiva lenta, com meio campo descompactado, que aí é suicídio, porque o que o adversário vai ter de possibilidade de fazer gol em você, ainda mais que a gente está falando de uma Série B, e ainda mais que a defesa do Paysandu não é confiável, já dava sinais de desconfiança desde o Campeonato Paraense, então não é brincadeira. Enfim, deixa a opinião de vocês, como é que vocês armariam o Paysandu. Como eu disse, Benítez e Nicolas são obrigados a jogar. O Rossi, para mim, eu não tiraria do time em hipótese alguma, e eu acho um pecado o Rossi jogar, por exemplo, mais centralizado. Você poderia, como eu falei, jogar centralizado o Rossi, colocar o Vargas e colocar um meio campo mais defensivo, e o Rossi tentando correr armando as jogadas com Nicolas e Benítez na frente. Não sei, poderia dar certo, pode dar certo, mas não me agrada. E o Rossi eu não sacaria do time em hipótese alguma, porque hoje ele é o diferencial da equipe do Paysandu. Outra questão para a gente finalizar, o Nicolas não vive um bom momento, todo mundo sabe. Muita gente pede o Benítez na equipe titular do Paysandu. Acho que é um jogador que tem uma movimentação até interessante. Ele tem mais arranque, é lógico, um jogador um pouco mais novo. Mas também a gente precisa ver um pouquinho, a gente tem que ter calma. Eu acho que a torcida do Paysandu quer muito Benítez, porque o Nicolas não está numa boa fase. Talvez não seja nem tanto pelo Benítez, seja mais pela má fase do Nicolas, então abre uma esperança do reserva. Tô falando que ele seja um mau jogador, mas que o Atlético Paranaense ele perdeu um gol na cara, que foi o gol da vitória, foi pouco antes do Atlético Paranaense fazer o segundo gol, e também na última rodada perdeu também um gol na cara, poderia pelo menos ter empatado o jogo para a equipe do Paysandu. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessa possível escalação. E armem aí o Paysandu de vocês com Benítez e Nicolas no time titular. Um abraço e até o próximo.